Quais os motivos que levaram o Botafogo ao seu terceiro rebaixamento em sua história? Uma tragédia que já estava anunciada há bastante tempo. É sobre isso que a gente vai estar tratando hoje aqui no Fora de Campo Oficial. Mas antes disso, já vai deixando o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, tragam novos inscritos. Se você já é inscrito, mais uma vez, meu muito obrigado. Estamos na contagem regressiva do nosso primeiro 1K, hein? Primeiro 1000 inscritos. Vamos, que vai dar certo, beleza? Então, sem enrolação, roda a vinheta. Mas hoje é comentando sobre o Botafogo. O tema é o glorioso, uma tragédia já anunciada, conforme eu falei antes da vinheta. A gente vai estar apresentando alguns pontos aqui, já deixo o crédito. Estive lendo uma reportagem no GE e tive essa ideia de fazer esse vídeo depois de ter lido essa reportagem no GE. O GE fez uma reportagem trazendo vários pontos que levaram a esse momento que o Botafogo está disputando, e muitos desses pontos que foram levantados lá eu compactuei com a ideia, então já era algo que eu pensava, e depois de ler essa reportagem eu acho que ficou mais claro para eu estar apresentando esses pontos para vocês. Então a gente vai estar apresentando esses pontos, mas fica aqui o nosso registro que tudo isso foi embasado naquilo que eu estive lendo no ge.com. Beleza, galera? Então é o seguinte, Botafogo fazendo uma campanha pífia, uma campanha que é digna de um rebaixamento. 34 jogos, apenas 4 vitórias em toda a competição, apenas 28 gols marcados e mais de 52 gols sofridos. Então, só esses números eu acho que já comprovam para vocês o porquê desse rebaixamento e que esse rebaixamento não foi por acaso. Mas agora é hora de explicar o porquê desses números. E é nisso que o vídeo vai estar tratando hoje. É importante frisar que o Botafogo já vem flertando com essa Série B já há algumas temporadas. Na temporada passada escapou nos últimos jogos. O Botafogo é uma equipe que hoje tem aí uma das maiores dívidas do futebol brasileiro em atividade. E é um clube que vem tendo muitas dificuldades de lidar com essas dívidas. E acho que o primeiro ponto central, uma ideia central, acho que o motivo central é a questão da diretoria. A diretoria do Botafogo se demonstrou ser uma diretoria muito incompetente, com todo respeito às pessoas que lá estão. Uma diretoria muito fraca no momento de tomar decisões mais duras, mais assertivas, no momento de contornar algumas turbulências que o clube pode passar durante a temporada. A gente viu uma diretoria fraca, uma diretoria omissa, uma diretoria com muitos episódios de vazamentos de áudios em WhatsApp, em grupos de conselheiros, criticando o trabalho de um, criticando o trabalho de outro. A gente não via uma unidade de ideias, uma unidade de convicções. E eu acho que essa é a ideia central. Desse ponto central, desencadeou outros pontos que a gente vai estar comentando agora com vocês. Um ponto que mostra que o Botafogo está tendo uma diretoria fraca nas decisões e com muita falta de convicção é a quantidade absurda de contratações. Foram 25 jogadores contratados para essa temporada. Desses 25, 8 já deixaram o clube. Danilo Barcelos já foi para o Fluminense. O jogador de maior destaque desses 8 que deixaram o clube é o japonês Honda, que veio com aquele objetivo de alavancar a marca Botafogo para um possível mercado internacional. Essa ideia foi interessante, mas que também veio para poder contribuir tecnicamente. Mas veio para um contexto totalmente desfavorável para que essas coisas acontecessem. Veio para uma equipe totalmente bagunçada internamente. E eu acredito que o Honda, se soubesse realmente desse momento e situação que o clube se encontrava, eu acredito que o Honda teria repensado sobre esse desafio de ter vindo para o futebol brasileiro. Então, um outro ponto é esse: 25 jogadores sem critério nenhum nessas contratações. Inchou-se muito a folha salarial, inchou-se muito o elenco que o Botafogo tinha, já jogadores do ano passado, com mais 25 desse ano. Calu, outra contratação que acho que foi contratado muito pelo nome, pelo que já fez no futebol, mas não pelo que vinha fazendo. Então, muita falta de critério, jogadores que poderiam ter contribuído de alguma maneira, mas se estivessem num contexto um pouco mais organizado, e não nessa bagunça que o clube está enfrentando. E aí, galera, um outro ponto que aí eu enxergo que é o ponto mais importante
é a quantidade de treinadores que o Botafogo teve nessa temporada. 5 no total. E aí nós vamos fazer agora uma ordem cronológica e explicar como é que foi a saída de cada um. Primeiro deles, Alberto Valentim. Segundo treinador, Paulo Autuori. Depois, Bruno Lazzaroni. Depois, o paraguaio Ramon Dias. E por último, Eduardo Barroca. Eu acho que 5 treinadores. Treinadores desses 5, você vê que são treinadores de perfis diferentes. É importante a gente ressaltar isso. Eu não vou entrar aqui agora no detalhe como cada um gosta de jogar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas são treinadores de perfis diferentes. E a gente vai estar explicando agora um pouquinho de cada um, como foi a saída de cada um, para poder comprovar e mostrar para vocês como que foi uma bagunça de fato essa vinda, essa diretoria do Botafogo nessa temporada. Primeiro deles, Alberto Valentim. Foi o treinador escolhido para fazer parte do planejamento do Botafogo para essa temporada. E quando iniciou a temporada, já vazou um áudio num grupo de WhatsApp de conselheiros do Botafogo, do Carlos Montenegro, falando que era contra a permanência e a contratação do Alberto Valentim para essa temporada. Então você já vê ali um áudio que foi vazado. Erro do Carlos Montenegro de já soltar isso num grupo de WhatsApp, acho que foi muita imaturidade. E você vê que as pessoas que estavam no grupo estão um pouco se lixando para o clube. Vamos vazar esse áudio para a imprensa para poder minar o ambiente do clube. Então o Alberto Valentim não conseguiu durar muito tempo, acabou sendo demitido já no Campeonato Carioca. E aí veio o Paulo Autuori, que acho que foi uma escolha correta, um treinador experiente, um treinador que tem uma identificação muito grande com o Botafogo, foi campeão brasileiro em 95 ou 96, me deu essa pequena dúvida agora. Conhece muito bem o Botafogo e tem uma história no futebol. E vinha, na minha opinião, fazendo um bom trabalho. O Botafogo tinha avançado de fase na Copa do Brasil e no Brasileiro, o que culminou com a saída dele foi uma sequência muito grande de empates, mas que eu acho que ele merecia ter ganhado uma sequência maior. E eu acho que o Paulo Autuori, de todos esses nomes que passaram, era o mais capacitado para poder gerir essas dificuldades extracampo que o Botafogo enfrentava. Mas essas séries seguidas de empate acabou irritando a diretoria e aí o Paulo Autuori acabou sendo demitido. Na minha opinião, o primeiro grande erro, essa demissão do Paulo Autuori. Acho que ele deveria ter ganhado uma sequência maior, porque o Paulo Autuori entendia a real situação do Botafogo. Ele sabia em qual ambiente que ele estava inserido. Eu acho que ele estava conseguindo lidar bem com isso. E aí veio o terceiro técnico, Bruno Lazzaroni. E esse foi um dos maiores absurdos de todos. Bruno Lazzaroni ficou apenas 27 dias à frente do Botafogo. Desses 27 dias, o Botafogo jogou 6 vezes. 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 6 jogos em 27 dias. Qual o tempo que o Bruno Lazzaroni teve para poder colocar em prática a sua ideia? Nenhum. Então foi um erro enorme, gigantesco da diretoria ter mandado o Bruno Lazzaroni embora. Acho que o Bruno Lazzaroni não era o melhor nome porque não era um treinador experiente. Mas o Botafogo apostou nele pela sua dificuldade financeira. E foi uma aposta entendível. Uma aposta parecida como foi a do Barroca há algumas temporadas atrás, quando efetivaram ele como técnico do profissional. E a maneira como o Bruno Lazzaroni saiu foi muito errada. Porque ficou claro uma certa insatisfação de alguns membros da diretoria pelo fato do Barroca estar escalando o jogador Cícero, que é um jogador que não tem uma aceitação grande dentro da diretoria do Botafogo. E o próprio Carlos Montenegro afirmou isso, que o que irritou a diretoria era a repetição excessiva do Botafogo em uma escalação e o uso excessivo no jogador Cícero. Resultou na demissão do Bruno Lazzaroni e o interessante, o Bruno Lazzaroni já tinha sido comunicado da sua demissão, foi convidado para voltar a ser auxiliar fixo, ele aceitou, mas depois dessa declaração infeliz do Carlos Montenegro, expondo o Bruno Lazzaroni dessa maneira, ele pediu demissão do clube e aí fez de maneira correta. Importante ressaltar, o Túlio, que era o diretor de futebol, que já foi mandado embora agora junto com o Barroca, ele que recebeu a informação de que teria que demitir o Bruno Lazzaroni. E ele recebeu essa informação no intervalo do primeiro tempo, do primeiro jogo da Copa do Brasil entre Cuiabá e Botafogo, onde o Botafogo perdeu lá no Newton Santos. Então, uma bagunça que estava acontecendo com a equipe do Glorioso. E aí veio a quarta tentativa. Agora vamos apostar em um estrangeiro. Os estrangeiros estão tendo sucesso no futebol brasileiro. Jorge Jesus,
o Abel Ferreira, o Sampaoli foi bem no Santos, está fazendo um trabalho bacana no Atlético. Vamos apostar agora num estrangeiro. Trouxeram o Ramon Dias, começaram a criar esse estrangeirismo, né? Vamos trazer um estrangeiro que resolve. E o Ramon Dias veio para o Botafogo, teve que fazer um procedimento cirúrgico, e nos primeiros 3 jogos em que o Ramon Dias era o treinador, quem comandou o time foi o seu filho. E aí foram 3 derrotas. Após essas 3 derrotas, a diretoria mandou o Ramon Dias embora. Então o Ramon Dias foi mandado embora sem ter comandado um treinamento para o Botafogo. Olha que bagunça, olha que zona, desculpa o termo. E o Ramon Dias, quando foi demitido, veio a imprensa informar que quando acertou a sua vinda para o Botafogo, deixou-se bem claro que iria fazer esse procedimento cirúrgico, que já era algo combinado entre as partes, e que ele assumiria o clube após se recuperar desse procedimento cirúrgico, enquanto isso seu filho comandava a equipe. O Botafogo alegou que não teve essa conversa. Então, muito desencontro de informação, veio o estrangeiro que nem assumiu a equipe. Foi o seu filho que comandou nos 3 jogos, 3 derrotas, foi mandado embora. E aí depois de ver já o barco afundando, o Titanic afundando, a diretoria postou as suas últimas fichas no Eduardo Barroca, que veio num contexto totalmente bagunçado, totalmente desconfigurado, e tentou fazer alguma coisa. O Barroca, na minha opinião, é o menor dos culpados. E aí em 12 jogos, em 13 jogos, 10 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. O Barroca acabou sendo demitido junto com o diretor de futebol, o Túlio. Então, galera, 5 treinadores em um ano, em uma temporada, 25 contratações, essas 25, 8 já deixaram o clube. Como que um time desse consegue ganhar o mínimo de padrão de jogo para disputar uma permanência na Série A do Brasileiro? Não tem como. Então o Botafogo seguiu a risca para poder ser rebaixado, cumpriu com todos os princípios para poder se conquistar esse rebaixamento, e a conta veio, a conta tinha que chegar. Eu acho que se o Botafogo não fosse rebaixado, seria assim, um ponto totalmente fora da curva, porque o Botafogo fez de tudo para ser rebaixado e está simplesmente agora colhendo o que plantou. Beleza, galera? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aqui a minha opinião sobre o porquê do Botafogo estar pela 3ª vez disputando a Série B do Brasileiro. Mais uma vez, deixa o seu like aqui, compartilhe o seu vídeo, deixa a sua inscrição, e na próxima segunda, mais um vídeo aqui no Fora de Campo Oficial, beleza? Uma ótima semana a todos. Fora de Campo Oficial!